dia, paz e graça, domingão, mais um dia abençoado. Estamos aqui para o nosso projeto 150 Salmos. Como é bom ter você aqui comigo. Fico muito feliz com a sua presença, com a sua audiência, com a sua companhia. Seja muito bem-vindo aqui. Se é a primeira vez que você está aqui, seja bem-vindo. Vem comigo para esse projeto 150 Salmos. Deus tem uma palavra hoje para o seu coração. Já peço para você, pegue a sua palavra, deixa aí no jeito, abre no Salmo de número 101. Hoje vamos falar aí, modelo de um bom rei. É um salmo de Davi. E se você exerce alguma liderança, seja uma liderança na tua empresa, uma liderança na escola, uma liderança na igreja, talvez você me diga, eu não tenho nenhuma liderança, mas se você tem uma família, você também tem uma liderança dentro da sua casa. Então aqui nós vamos aprender algumas lições como exercer uma liderança bem-sucedida. 3 lições para ter uma liderança bem-sucedida. Fique até o final que você vai aprender muitas coisas hoje aqui no Salmo de número 101. Já peço para você também se inscrever aqui no meu canal, ativa o sininho para você receber as notificações, deixa seu like, comenta, compartilhe esse vídeo pelo menos com 2 pessoas. Como eu sempre digo aqui, seja a voz de Deus aqui na terra. Amém? Vamos ler? Salmo 101, Salmo de Davi. Cantarei a bondade e a justiça de Deus, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei o coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se apegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que ocultas calúnia ao próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Um salmo curto, apenas 8 versos, né? Aqui é uma declaração. Salmo 101 é uma declaração da lealdade, né, a Deus, do serviço a Deus. Davi promete ao Senhor que haverá justiça, que haverá pureza no seu reino. Davi rejeita a corrupção. Davi diz não à corrupção, não à mentira, não ao engano, não à perversidade, né? Davi, ele não aceita suborno, não aceita injustiça, não aceita mentiras no seu reinado. Então aqui, Davi, quando ele subiu ao trono, ele herdou aí uma terra dividida, um povo desanimado, aquele povo acabara de vir aí do reinado de Saul, então era um povo que estava decaído espiritualmente, o povo estava desanimado, e Davi foi a solução de Deus para levantar esse povo, a solução para esse problema em Israel. Aleluias! Então Davi tinha aí muitas coisas para vencer. Acredita-se que esse salmo foi escrito no começo do reinado de Davi. Quantas coisas ele teria a fazer dali por diante, né? Quantas coisas, mas ele sabia que sozinho ele não poderia governar, ele não poderia ser um bom líder sem a presença do Senhor ao lado dele. Nós sabemos que Davi foi vitorioso, muitas vitórias em cima dos inimigos, contra os inimigos. Ele venceu grandes batalhas, em todas as batalhas o Senhor estava com ele. Mas agora de início ele encontrava esse povo
desanimado, cansado, vida espiritual decaída. Talvez eu esteja falando aqui hoje com pessoas que estão desanimadas espiritualmente, desanimadas na tua casa, na sua família, desanimadas no emprego, no seu trabalho. Talvez um grande desânimo tenha abatido você, mas hoje o Senhor está lhe dizendo, né? Se levanta, eu quero te dar um ânimo novo, eu quero te dar um renovo nessa manhã. Davi precisava reanimar esse povo e o Senhor Jesus hoje quer reanimar você. Isso mesmo, bola para frente, levanta, ânimo, vem. O Senhor Jesus diz, venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos darei descanso. Talvez você esteja sobrecarregado, muito cansado e precisando desse renovo, como esse povo precisava de um bom líder, um homem que desse aí alegria para esse povo. Davi foi um rei alegre, um rei que louvava, um rei que glorificava, Ele deu esse ânimo para o povo. Aleluias! Então hoje é um dia de renovo também para você, assim como foi para esse povo. E aqui podemos então, chamar este salmo de curso básico de liderança. Isso mesmo, esse salmo pode ser chamado de um curso básico de liderança. E aqui Davi, ele nos descreve 3 elementos essenciais para uma liderança bem-sucedida na obra do Senhor. Vamos lá? 3 elementos essenciais para uma liderança bem-sucedida. Vamos lá? Pega papel e pega a caneta aí para você anotar, hein? Primeiro, do verso 1 ao verso 2, dedicação ao Senhor. Ele começa falando que ele, cantarei a bondade e a justiça do Senhor. Essa palavra bondade, ela também pode ser traduzida como amor. Então, cantarei a bondade ou cantarei o amor e a justiça de Deus. Então, ele não havia de governar com a sua própria justiça, mas com o amor, com a justiça de Deus, Ele queria ser sábio, atenderei sabiamente ao caminho da perfeição. Então aqui, o rei de Israel, ele era um representante de Deus na terra e se esperava que ele governasse com os preceitos divinos, não seus próprios preceitos, mas os preceitos do Senhor. E ele destaca aqui então a bondade, o amor, a justiça de Deus. Então a ênfase dessa passagem é o seu coração, E essa dedicação do líder ao Senhor é uma busca exclusiva de glorificar a Deus. Então ele não queria governar para sua autoconfiança, Para ele se glorificar, eu sou o rei, eu sou o bonzão aqui do pedaço. Não, ele queria ser um bom líder para glorificar e louvar o nome do Senhor. Não era ele que iria aparecer, mas era a face do Senhor, era para a honra e glória do Senhor. E assim também deve ser na nossa vida. O Senhor nos coloca em posições, Ele abre portas para nós, Ele nos dá grandes oportunidades na vida de também sermos líderes aqui, talvez líder de uma empresa, líder de uma escola. Ele nos dá essas lideranças não para nossa autossuficiência, não para nos gloriarmos, mas para que o nosso testemunho de vida, para que as nossas vitórias possam glorificar o nome do Senhor, para que as pessoas possam ver, olha o que o Senhor fez na vida dele, olha o que o Senhor fez na vida dela, olha quantas vitórias, olha como ela está vencendo mais o Senhor à frente das batalhas, Não pela nossa força, mas pela força de Deus. E assim como Davi, nós vencemos e nós podemos cantar, nós podemos louvar essas nossas vitórias, E dar honra para o Senhor, não para nós mesmos, E aqui ele diz andar sabiamente a caminho da perfeição. Quando ele diz caminho da perfeição, não significa ser impecável, pois todos nós, assim como todos nós, Davi foi um
pecador. Isso mesmo. Então essa perfeição não ia significar que Davi não iria pecar. Sim, ele foi um homem pecador, assim como eu, assim como você. Mas, ao contrário de Davi, os nossos pecados não foram relatados num livro como a Bíblia, que é o livro mais vendido no mundo. Então, os pecados de Davi foram relatados para o mundo todo ler, foram escritos para o mundo todo ler, né? Os nossos pecados não, mas os de Davi foram escritos aqui. A Bíblia não escondeu nada, isso para que ficasse de lição para nós hoje. Quando nós lemos o que aconteceu com Davi, nós extraímos lições para a nossa vida. Então Davi foi sim um homem pecador, ele não foi perfeito, mas ele buscava essa perfeição. Essa perfeição do quê? De ser um homem íntegro, né? Um homem misericordioso com o povo, um homem que praticava a justiça, o amor de Deus, né? Um homem justo. Ele queria ser um rei justo, um rei íntegro, né? Que não praticasse nenhuma maldade. Então ele queria ser uma pessoa boa, reta de coração. E ele foi um ótimo rei, independente do que ele tenha feito, né? Ali, como ele pecou, mas ele cuidava daquele povo, ele tinha amor com o povo de Deus. Era essa perfeição que ele estava buscando. Vamos lá? 2, né? O primeiro, vamos relembrar, dedicação ao Senhor. 2, discernimento, do verso 3 ao verso 5. Davi, então, ele falou do coração, né? Agora ele vai falar para os pecadores, enfatizando os olhos do líder, né? Aquilo que ele vê, porque o coração e o olho, eles funcionam juntos, pois os olhos buscam aquilo que o coração preza. Então aqui eu quero te fazer uma pergunta, né? O que você tem olhado? Para onde os seus olhos estão apontando, né? Muitas vezes, muitas pessoas têm olhado para tantas coisas ruins, né? Têm assistido tantas coisas na televisão, na internet. Cuidado com o que você tem olhado, porque os seus olhos também te levam principalmente para o pecado. Jesus mesmo disse: se o teu olho te faz pecar, arranque-o e lance fora, porque os nossos olhos, eles também nos fazem pecar. Ontem eu estava estudando essa passagem e eu fui assistir um vídeo de um pastor e ele estava em cima deste salmo. Ele contou um testemunho de algo que aconteceu com ele. Olha que grave. Ele era pastor de uma igreja e tinha um dos fiéis da igreja marcou de conversar com esse pastor, né? E marcou para uma sexta-feira. Ele queria conversar muito com o pastor e o pastor já estava preocupado, né? E também ansioso para saber o que será que esse homem quer me contar. E daí o pastor, muito ansioso, não quis esperar chegar até o dia marcado, até o horário marcado naquela sexta-feira. E quando chegou no culto da terça-feira, né? O rapaz estava lá. E chegou no final do culto, o pastor disse: vamos conversar, você falou que queria falar comigo. E o rapaz disse: não, eu marquei para sexta-feira, eu só vou lhe contar sexta-feira. E o pastor ficou ali integrado com aquela história, né? Meu Deus, por que será que ele só quer me falar na sexta-feira? Pois bem, né? Foram todos embora. Chegou na quarta-feira, que era dia de oração na igreja, e estava lá o rapaz. E o pastor novamente falou: você quer conversar hoje? Ele falou: não, só vou falar para o Senhor na sexta-feira. E assim fez. Quando chegou na sexta-feira, esse pastor saiu até mais cedo de casa para chegar antes lá na igreja para estar conversando com esse rapaz. E quando entrou na sala do pastor, né, o rapaz se assentou e o que ele contou foi algo aí, né, grave. Algo grave, o pecado que ele estava cometendo por causa dos olhos dele. Olha isso, é grave. Este homem começou a descrever ali para o pastor que ele estava pecando, que ele havia, aleluias, estava assistindo muitos filmes, muitas coisas pornográficas, e aquilo se tornou um vício
para a vida dele a questão da pornografia. E não só isso, como se não bastasse isso, né, de assistir, ele quis praticar as coisas que ele estava assistindo. Então ele começou a trair a esposa dele, ele começou a ficar com várias mulheres, ele saía à noite para ficar com várias mulheres, e aquilo começou a ser ali um vício, e o pecado começou a se expandir na vida daquele homem, dominar totalmente a vida daquele homem. Mas você deve estar se perguntando, mas por que ele só queria contar naquela sexta-feira, porque ele não contou antes? Aí ele disse para o pastor: olha, eu não quis lhe contar antes essa história porque hoje era o dia que eu peguei o resultado de um exame que eu fiz. Todas essas besteiras que eu fiz, todas essas coisas erradas que eu fiz, me trouxe uma consequência grave. Hoje eu fui buscar o resultado de um exame de HIV, um exame de AIDS, e deu positivo. Eu acabei de pegar esse exame, olha aqui, daí mostrou para o pastor. Contraí o vírus do HIV. E agora, a minha esposa está lá em casa e eu não sei como eu vou fazer para contar tudo isso para ela. Então eu fui pedir ali uma orientação para o pastor de como ele havia de fazer. Imagina a situação, tudo por conta do olhar, né? O que nós temos olhado, porque aquilo que nós olhamos, ele penetra também no nosso coração, e o que nós olhamos de errado, ele vai nos levar ao pecado. Olha que grave que aconteceu com esse rapaz, olha as consequências que ele teve que aí arcar com essas consequências do seu pecado. Que triste, né? Quando eu vi essa história, eu falei, meu Deus, devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós vemos. Então Davi, ele vai dizer, né? Longe de mim o coração, não porei coisa injusta diante dos meus olhos, né? Então, cuidado com o que você tem olhado, porque o coração e os olhos, eles funcionam juntos, temos que tomar cuidado, né? E às vezes estamos assistindo só coisas também ruins na TV, filme de terror, ou estamos assistindo muito noticiário, só notícias ruins, e acabamos ficando aí ansiosos, deprimidos. Às vezes temos que assistir coisas, boas, colocam um filme bíblico, assiste também coisas boas, coisas que falam de Deus, que falam do amor de Deus. Olhe, também para a natureza, sai fora de casa um pouquinho. Muitas pessoas ficam muito dentro de casa, muito dentro do quarto, fechadas, e isso não faz bem. Deus nos deixou essa obra da natureza tão linda que Ele fez para nós olharmos, contemplarmos também, né? Então hoje é um domingão, que tal você sair para fora, ir num lugar que tem uma paisagem linda e olhar para as maravilhas que Deus fez? Isso faz bem para nossa alma. E Davi, então, aqui, ele vai falar desse cuidado com o olhar, né? E ele também está direcionando essa fala para pessoas, né? Ele olhava para as pessoas, ele estava procurando fiéis. A palavra vai dizer aí, né? Que ele estava procurando fiéis, olha lá. Deixa eu achar aqui para você. Os olhos, isso, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Então Davi, ele não queria na sua família oficial pessoas, que praticassem coisas erradas, homens perversos, homens malvados, que não estavam andando com o Senhor, que não estavam no caminho do Senhor. Então ele queria perto dele pessoas boas, ele queria perto dele os fiéis que também acreditavam no Senhor, acreditavam no Deus de Israel, que tinha os mesmos preceitos de Davi. Então ele olhava para as pessoas, Se ele via que aquela pessoa era má, que era um ímpio, ele não queria perto dele. Ele queria que ali o seu exército fosse de homens bons, fiéis, aleluia. Nós também temos que ter cuidado com as pessoas que estão próximas de nós. Quem nós estamos trazendo para dentro da nossa casa? Cuidado, Temos que olhar.
pedir para Deus nos dar esse olhar espiritual para nós enxergarmos essas pessoas que são más, que às vezes querem se aproximar de nós por maldade, com perversidade, querem às vezes nos enganar, praticar engano, mentira na nossa vida. Tome cuidado, né? Como no mundo tem pessoas boas, mas tem muitas pessoas perversas, muitas pessoas más. Nós temos que tomar cuidado para não ser enganados. Quantas pessoas que são enganadas, né? Idosos. Tem pessoas que se aproveitam de pessoas idosas, praticam de engano ali, com essas pessoas acabam até roubando, praticando maldade, perversidade com crianças, com idosos. Temos que tomar muito cuidado com quem se aproxima da nossa família, se aproxima da nossa casa. Davi não queria no reino dele, não queria ali com os homens que estavam com ele frente às batalhas, no seu exército oficial. Ele não queria pessoas más, não queria pessoas perversas. Então ele diz, né, longe de mim o coração perverso. Temos que ficar longe de pessoas perversas, de pessoas más, que querem maldade, praticar maldade. Temos que ter perto de nós pessoas boas, fiéis como nós, né, que têm os mesmos pensamentos que os nossos, que acreditam no Deus que nós acreditamos, né? E Davi estava à procura desses fiéis. Então ele queria esse discernimento espiritual, né, para que ele visse, para que através do olhar dele ele pudesse escolher bons homens para estar do lado dele. E assim também é na nossa liderança, quando nós somos líderes, né, numa igreja, numa empresa. Perto de nós queremos pessoas boas. Perto de nós queremos ali pessoas que sejam aí verdadeiras, que sejam justas, que sejam honestas, íntegras. É essas pessoas que nós temos que ter perto. Pessoas, né? Pessoas de Deus. É muito bom trabalhar também com pessoas que professam a mesma fé que a nossa, né? Em momentos de dificuldade nós podemos orar com essas pessoas, né? Estar junto, orar, e as coisas vão fluindo, né? Porque Deus está à frente da obra, à frente do projeto, na igreja também, né? Junto com os pastores, junto com ali, né, os padres, os representantes das igrejas, né? Nas suas lideranças, eles querem esse tipo de pessoa. Por isso nós temos que ter discernimento, porque até dentro da igreja, o diabo coloca ali pessoas, né, infiltradas, né? Os ímpios também entram dentro da igreja, infiltrados pelo inimigo, querendo derrubar, querendo destruir, querendo usar de engano. Por isso temos que ter discernimento espiritual, discernimento na visão, discernimento do que ouvimos, no que sentimos. Que hoje o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê esse discernimento. Assim como Davi, ele queria ser um rei que tivesse discernimento. 3. Determinação. Do verso 6 ao verso 8, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo, o que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar na minha casa o que usa de fraude. Então aqui passamos do coração do líder para os olhos e agora vamos para a vontade de Davi, a vontade do rei. Davi queria ser um líder bem-sucedido a serviço de Deus. Ele sabia que algumas decisões seriam difíceis de tomar e difíceis de ser colocado em prática quando temos aí alguma liderança, estamos em algum cargo mais elevado. Temos que tomar decisões difíceis, né? E quando nós não estamos nos caminhos do Senhor, quando Deus não está à frente dos nossos projetos, quando Deus não está conosco na liderança, fica mais difícil ainda. Porque quando nós estamos caminhando com Deus, quando nós andamos com Deus, Ele nos dá a direção, Ele nos ajuda a tomar decisões. Talvez eu esteja falando com algum líder, alguma pessoa que tem um cargo elevado e que nesta semana você vai ter que tomar uma decisão muito importante, uma decisão muito séria.
e você não sabe o que fazer, como enfrentar, né? Como colocar em prática essa sua decisão. Mas eu te digo uma coisa, ore, né? Coloque o Senhor à frente dos seus projetos, coloque o Senhor à frente disso que você vai ter que fazer essa semana, dessa decisão que você tomou. Coloque o Senhor à frente, né? O Senhor está falando contigo nesta manhã. Deixa eu liderar com você. Não lidere sozinho. Coloque o Senhor à frente das tuas batalhas. Deixa o Senhor ser aí o seu ajudante principal, o seu consultor, né? Muitas pessoas contratam coach, contratam consultores, mas você tem um consultor celestial, um coach celestial que pode lhe ajudar nisso, te ajudar nas decisões, te ajudar nas estratégias na sua empresa. Deus, aleluia, Ele nos dá muitas estratégias e Ele quer te dar estratégias nesta manhã. Basta você colocar à frente, como Davi. Davi colocava o Senhor à frente de todas as suas batalhas, por isso ele era um vencedor. Aleluias! Então Davi sabia que nenhum rei podia construir um governo, né, duradouro com base na mentira. Então ele diz, né? Não há de ficar em minha casa o que usa fraude, o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade de Deus dos que praticam a iniquidade. Então, ele vai falar aqui sobre a mentira, né? Nenhuma liderança vai à frente se for mentirosa, se estiver praticando inverdades, espalhando mentiras, né? Nós temos que andar no caminho da verdade. Aleluias! E uma das armas do diabo é o engano. E sempre que uma mentira entra em cena, Satanás põe-se a trabalhar. Isso mesmo. Sempre que a mentira entra em cena, o diabo se põe a trabalhar. Quando nós praticamos coisas que não são de Deus, a mentira, o engano, nós estamos abrindo porta para o diabo entrar. Tome cuidado, né? Ah, mas é uma mentirinha pequena. Tome cuidado. Você está abrindo portas para o diabo agir na sua casa, na sua família, na sua empresa, na sua igreja. Aleluias! Tome cuidado com a mentira. E Davi estava aqui, né, tendo esse cuidado, pedindo para Deus, né, para que ele tivesse aí esse olhar espiritual, esse discernimento a respeito de pessoas que pudessem se aproximar dele com mentiras, com enganos. Então, quando ele diz aqui, manhã amanhã destruirei todos os ímpios da terra, então aqui era comum nos reis do Oriente irem na porta da cidade pela manhã a fim de julgar as causas do povo. E Davi prometeu ouvir essas causas com paciência e julgar com sabedoria, né? Olha lá. Amanhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Então, ele tinha que, né, ouvir tudo com paciência para que ele não fosse injusto com o povo e ficar do lado dos homens bons e não dos perversos, não dos que praticavam a iniquidade. Então, Davi, né, nesse salmo, né, ele fala desses elementos essenciais. Primeiro, nós falamos da dedicação ao Senhor. Segundo, nós falamos do discernimento. 3, nós falamos dessa determinação de ser um bom rei, de julgar com sabedoria, de ouvir com paciência, de não usar de mentiras e de enganos, mas de falar sempre a verdade, estabelecer um reino da verdade. Então, Davi pediu tudo isso para o Senhor aqui, nesse salmo. Mas você pode me dizer assim, mas irmã, Davi conseguiu manter esses padrões que foram mencionados aqui? E eu posso te responder que apenas em partes, né? Porque quando nós falamos de líder de sucesso, nós só temos um líder que cumpriu todos os requisitos necessários, que foi perfeito, como nós falamos da perfeição
Só um líder foi perfeito, que foi Jesus Cristo. Ele foi perfeito, ele não pecou, ele era justo, aleluias, e era o rei dos reis, né? O Senhor dos senhores foi Jesus Cristo. Ele foi aí um exemplo de liderança a ser seguido. Davi, porém, falhou com a sua família, pecou com Betseba. Ele foi um mau exemplo para os seus filhos, né? Ele teve problemas com seus generais, Joabe, Abissai. Ele foi traído por Aitofel. Mas, no entanto, Davi reinou 40 anos. Nesse tempo, ele expandiu as fronteiras, ele derrotou muitos inimigos, ele juntou recursos para a construção do templo e ele escreveu muitos salmos para deixar para mim e para você. E da sua linhagem veio Jesus Cristo. Como nós, Davi teve fraquezas, Davi teve falhas, mas acima de tudo, ele procurou honrar o Senhor e ser um bom líder. E Jerusalém é conhecida como a cidade de Davi. Jesus é chamado filho de Davi. Pode haver um elogio melhor para Davi? Cidade de Davi, filho de Davi. E Davi é um homem muito conhecido, né, como o maior rei de Israel. Então, apesar das falhas, ele foi um bom rei, porque nós somos homens carnais, e como homens carnais, nós falhamos, nós erramos. Aleluia, Davi errou, Davi teve os seus momentos de fraqueza, assim como nós. Aleluias, nós somos pecadores, nós somos fracos, nós estamos sujeitos também a cair, como Davi caiu. Aleluias, mas porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele colocava Deus sempre em primeiro lugar na vida dele, aleluias, e ele se arrependeu dos seus pecados. Nós já lemos aqui muitos salmos, Salmo 51, onde Davi declara aí, né, ele faz a sua confissão, ele se arrepende, aleluias, verdadeiramente de coração, e é isso que nós devemos fazer, né? Nós somos fracos, nós caímos, nós pecamos, mas como Davi, nós devemos nos arrepender de coração e voltar para o Senhor, porque Davi, ele não poderia viver sem a presença. Davi prezava a presença do Senhor, ele não queria ficar afastado de Deus, ele queria caminhar com Deus durante a sua vida toda. Aleluias! E como Davi, nós também, né? Muitas vezes falhamos, mas Deus nos dá nova chance. Ele está te dando nova chance nessa manhã. Talvez você também, como Davi, tenha falhado. Você falhou, você pecou, mas o Senhor está te dando nova chance, mas você tem que tomar uma decisão. Qual decisão? Se arrepender verdadeiramente dos seus pecados. Aleluia, se arrepender de coração. E aí Deus te dá essa nova chance de recomeçar. Davi fez muitas coisas erradas, mas depois ele voltou para os caminhos, né? Teve esse reinado de 40 anos e o povo gostava muito de Davi, né? E ele deixou aí seu filho Salomão, né? Que foi aí que levantou o templo. Então Davi deixou tudo preparadinho, né? Ele levantou os recursos para a construção do templo. Aleluias! Então, como Davi, que nós possamos ser aí bons líderes, né? Esse salmo falou muito conosco aqui, né? Essa declaração de Davi acerca de ser um líder obediente, ser um líder fiel a Deus, um líder que pratica a justiça e o amor de Deus. E, acima de tudo, dizer não à corrupção, não à mentira, não ao engano, não aos homens perversos, né? Manter esse tipo de pessoa longe de nós, que nós possamos, como Davi, ter esse olhar espiritual e colocar pessoas boas, fiéis ao nosso lado, né? Uma boa equipe, uma equipe que tem o mesmo pensamento, o mesmo coração, as mesmas vontades, os mesmos anseios, que seguem, né, um Deus maravilhoso que está no céu cuidando de nós. Não tem como dar errado quando nós colocamos pessoas boas perto de
nós. Amém? Que salmo tremendo, o salmo de número 101. Até passei um pouquinho do horário, porque eram bastante aqui reflexões para nós, né? Vamos orar, vamos agradecer. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos e te glorificamos pela sua bondade, Deus de amor, Deus de justiça. O seu nome foi glorificado nesta manhã, através desse salmo que Davi deixou para nós. Aleluias, esses elementos aqui, essas características de um bom rei, que possamos também nós, aleluias, sermos como Davi, procurar sermos bons líderes dentro da nossa casa, da nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, que possamos praticar a sua justiça, o seu amor, que o Senhor possa nos dar discernimento, Pai, para que possamos colocar pessoas boas próximos de nós, Senhor. Aparta-nos, Senhor, do mal, aparta-nos de pessoas perversas, aparta-nos dos ímpios, dos malvados, Senhor. Coloca pessoas boas perto de nós, para que possamos ser uma boa equipe e praticar coisas boas, Senhor, aleluias, aonde nós estivermos, que o Senhor esteja conosco, Pai, aleluias, que possamos praticar a sua bondade, a sua misericórdia para com as pessoas aqui nesta terra, Senhor. Nos ensina a ser bons líderes. Derrama sobre nós, Pai, da tua misericórdia nesta manhã. Perdoe as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Assim como Davi, nós também falhamos, nós também pecamos, Senhor. Mas estamos aqui diante de Ti, reconhecendo que somos frágeis, somos fracos. E sem Ti, nós não saímos do lugar, Senhor. Derrama da tua misericórdia, perdoa os nossos pecados, Pai, e nos conduza a uma vida de santidade, uma vida de perfeição, ó Pai, aleluias. Que possamos continuar firmes, Senhor, nos ajuda na nossa caminhada rumo ao céu. Nós sabemos que o Senhor está voltando e nós queremos ir contigo, ó Pai, para Canaã celestial, para a Nova Jerusalém, Senhor. Nós te esperamos, Senhor, com alegria, Pai. Muito obrigada. Abençoe o nosso domingo, que seja um domingo abençoado. Cada pessoa que está aqui assistindo comigo, que possa receber a sua bênção, possam receber cura, libertação, no nome de Jesus. Amém, gente querida? Deus abençoe sua vida. Obrigado pela companhia e até amanhã no Salmo de número 102, arrependimento e esperança. Então amanhã vamos falar sobre arrependimento. Olha só, hoje já comentamos aqui sobre arrependimento e amanhã vamos aí falar novamente. Beijo no coração, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.